mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu queria falar um pouco sobre como eu anoto nos meus journals, meus planners, como que eu me organizo e mostrar um pouquinho também pra vocês sobre os meus planners. Hoje eu uso 4 journals, planners diferentes. Cada um é especializado em alguma coisa. Já tenho meu planner para 2026, então eu também organizei aqui. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né, como que eu me organizo e tudo. Eu sempre gostei muito de registrar em papel, assim, as coisas que eu tô fazendo, registrar anotações do meu trabalho e também para organizar a minha semana, organizar o meu mês, me preparar também financeiramente. Desde 2022, acho que desde 2022, que eu utilizo planners para me guiar ao longo do ano, né, como uma forma mesmo, assim, disciplinada de registro e de organização. Então eu vou começar falando sobre o meu planner de 2025. Esse aqui é o meu planner. Esse planner é o planner do Season's Greetings das New Jeans. Ele foi lançado no final do ano passado e ele compõe ali o kit, né, de 2025, esse grupo. E assim, eu gosto muito dos produtos que vêm nesse Season's Greetings. Eu fico observando de outros grupos também, além dos grupos que eu acompanho, né? Mas é o primeiro ano que eu comprei de um outro grupo, além do Seventeen. Nos anos anteriores eu usava o do Seventeen, vou até colocar aqui fotinhos no vídeo. Mas esse ano foi a primeira vez que eu comprei de outro grupo, pensando muito no design. Então eu queria uma coisa que fosse pequena, pudesse carregar na minha bolsa, tivesse o tamanho assim de um caderno. Um layout também que pudesse comportar a minha semana, eu pudesse me organizar de uma forma mais visual. E eu também queria um layout diferente, né? Ano passado eu usei uma capa mais mole e eu tinha pesquisado que esse planner é esse com a capa dura e aí eu queria experimentar também um planner de capa dura. E aí falando um pouco sobre como eu organizo o meu planner. Eu gosto de fazer no início de cada semana um overview da semana. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei essa semana de agora. Nós estamos na semana do dia 17 de novembro. Então eu gosto de fazer uma decoração e costumo preencher com algumas coisas que eu vou fazer durante a semana. E aí escolho um tema, né? Dessa semana não tá muito bonito, às vezes eu me inspiro também. Esse é um planner de uma visão mais de Halloween, né? Da semana do Halloween. Tem alguns que eu acho que ficaram bem bonitos, esse por exemplo ficou bem organizado. E aí varia muito, mas eu gosto de fazer minha visão semanal primeiro. Eu faço todo o início, toda segunda-feira. Depois eu vou pra visão mensal. E essa aqui eu decoro todo mês, no início do mês também, ou às vezes no final do mês anterior. E aí eu vou registrar ali na minha visão mensal os compromissos do mês. Então eu venho aqui na semana, digamos que eu esteja começando essa semana, então eu vou registrar alguns eventos, alguns lembretes, médico que eu marquei. E aí eu vou fazendo isso toda semana também, voltando pra consultar minha visão mensal. E também porque eu gosto de colocar algumas metas, né, algumas intentions aqui. Então eu gosto de acompanhar, né, ver como eu me organizo pra poder cumprir todas essas metas ali ao longo do mês. Esse planner, ele tem uma característica de todos os meses terem cores, né, então o mês de novembro é lilás, outubro foi azul, setembro laranja. Então eu busco também fazer a decoração do mês pensando na cor do planner na visão mensal. Canetas também, as cores, uma washi tape, um adesivo. Eu também gosto de registrar o aniversário dos meus faves. A visão mensal também é muito boa para organizar assim pequenas coisas que vão acontecer no mês. Esse planner também tem algumas opções de folhas sem marcação de semana, de mês, é tipo um espaço de memo. Então eu faço listas, acompanho alguma coisa que eu esteja pesquisando, wishlist. Comecei a fazer uma lista de estresse, então eu vou listando coisas que me causaram estresse, que às vezes dar uma aliviada, colocar em algum lugar, escrever em algum lugar. Essa lista mais recente, né, que é uma lista de o que eu quero ainda assistir, finalizar, né, até o final desse ano. Porque eu
eventuais anotações, assim, mais comuns, né, que o pessoal chama muito de commonplace journal, essas anotações mais livres, né, assim, necessariamente uma organização semanal, mensal, eu gosto de fazer em um outro planner, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, em 2021 também eu voltei a registrar, né, o meu dia a dia, a minha rotina, algumas coisas que eu achava legal em leituras, coisas que eu aprendi em mini diários, mas sem essa pretensão de você todo dia ir lá registrar um texto enorme sobre o seu dia. Queria ter essa amarra de obrigação e sim uma coisa mais leve, quando eu estivesse me sentindo muito pesada, com preocupações com outras coisas. E aí, desde 2021 eu mantenho alguns caderninhos, né? Esse é o meu caderno desse ano. Esse caderno eu comprei na Daiso. E ele é bem simples, ele é sem pauta. Tá aqui como meu commonplace, né? Acabou virando. Então, eu fiz uma capinha pra ele. E aí eu gosto de colocar mais ou menos um mês em que eu comecei a utilizar, né? E uma foto recente. Esse commonplace, né? Esse diário, eu comecei organizando, assim, checklists de uma viagem que eu fiz esse ano. Algumas anotações também sobre preço, sobre gastos. Algumas passagens, né? Eu transformei em journal pra registrar o meu dia, que eu escrevo anotações sobre o meu dia, o mês em que eu fiz anotações sobre como eu tô me sentindo, né, acontecimentos. E aí eu fui procurando algumas coisinhas legais pra fazer em journal também, né, eu gostei desse formato, desse tamanho, então eu pesquiso muito, assim, vídeos, né, e também no Pinterest. Por exemplo, fazer uma spread das suas coisas preferidas, então eu fiz as minhas coisas. Eu também fiz prompts, né, nesse início de cada mês. Eu tenho ali algumas visões do mês anterior, expectativas para o novo mês. Eu fiz também o spending tracker, né, para acompanhar o que eu tava gastando ali. Alguns spreads aleatórios, né, coisas mesmo mais junk journal, meu currículo pessoal, então... E aí eu vou acumulando os papéis aqui dentro, cola adesivo, uma coisa bem despretensiosa, assim, mais livre, e é um formato que eu tô gostando bastante, eu espero manter também em 2026. Bom, e finalizando os meus journals atuais, né, eu tenho um journal de leituras, né, um caderno que eu mesma fiz, então não liguei muito assim, aqui tem vários tipos diferentes de folhas, e aí essa capa também eu mesma pintei. E esse meu caderno de leituras, ele não segue um formato, eu vou experimentando muito ano a ano. Primeiro eu usava muito como um caderno para registrar impressões sobre leituras, então, por exemplo, teve uma época que eu estava lendo O Idiota. Então eu ia colocando aqui o que eu estava achando dos personagens, também escrevendo um pouco de onde eu parei na história para eu poder entender quando eu retornasse a ler aquele livro, né? Em que momento que eu parei, como que o enredo estava se desenhando. Também anotava alguns quotes, né? Sem necessariamente estar... Eu tava lendo algum livro, vinha aqui, anotava os quotes também. Muito despretensioso, assim, algumas eu colocava estrelas, né? E aí anotava aqui algumas resenhas. E aí, pra esse ano de 2025, eu pensei em trazer pra cá algumas visualizações de leitura, de hábitos de leitura, que eu já usei no passado, já experimentei no passado, e algumas visões novas. Essa é o início da minha sessão aqui de 2025, né? E aí, qual é a intenção, né? Registrar primeiro, na primeira página, né? Eu tenho aqui os meus logs de leitura, então eu tenho o título do livro, a nota que eu dei em estrelas, quando eu li e o formato. Esse ano eu quis entender se eu tô lendo mais livros digitais ou livros físicos, até pra me estimular a ler mais livros físicos, né? Aqui na esquerda eu coloquei alguns desafios de leitura, coloquei 6 desafios, né? E aí eu vou saber mais pro final do ano se eu cumpri todos ou não. Um pouco de log de leitura. E aqui eu peguei aqueles desafios e transformei em pequenos... em um layout mais fofinho, né? Pra eu ter uma visão ao final do ano bem legal. Até agora eu tô bem em relação à meta de leitores brasileiros. Eu quero ler 5 autores brasileiros, eu já li 4. Mas alguns ainda estão distantes, tipo ler A Paixão Segundo o GH
ainda não me debrucei, já é novembro, então não sei se vai dar tempo. Um livro em francês também, não sei se vai dar tempo. Tem uma seção de quotes, agora eles estão bem mais organizados, né? Tem um layout mais fofo, mas ainda mais pra concentrar os quotes. Mas aqui é como se fossem TBRs ao longo do ano. E aí eu fui bem livre, tipo, em maio eu me dei um challenge que eu ia ler um livro por semana. Em julho eu ia fazer uma buddy read, fiz, né? E aí eu e a minha irmã, a gente ia ler, cada uma ia ler um dos livros dos vampiros. Às vezes eu faço uma TBR, às vezes não, mas eu gosto de anotar aqui, às vezes, algum livro ou outro que eu queira ler no mês pra ter ali uma opção mais certa. Fiz um book bingo, é a minha primeira vez fazendo, então à medida que eu for lendo, eu venho aqui e marco um X. E eu espero que eu consiga bingar várias vezes ao longo do ano, porque eu coloquei algumas opções bem legais. Aqui eu tenho a minha lista de comprados esse ano, né? E aí eu marquei com marca-texto aqueles que eu já li. E aqui embaixo no wishlist, mais quotes. E pra finalizar, uma visão que eu testei pela primeira vez esse ano e eu tô amando, achei muito legal de fazer, que são pequenas spreads sobre livros que eu dei 5 estrelas ou amei muito, favoritei, né? Então eu fiz um sobre Babel, fiz sobre as Irmãs Blue. Não escrevi muita coisa, mas eu gostei, assim, da vibe, né? Que é o de Como Tigres na Neve. Fiz um sobre Amanhecer na Colheita, Diário de uma Cidade Litorânea, que é um mangá que eu comecei a ler esse ano, e O Trono de Jasmim. Acho muito legal porque eu posso brincar com diferentes spreads, eu posso usar mais adesivos, eu posso usar mais texto, posso pintar, desenhar, então... E assim, eu tenho muito carinho por esse caderninho, um caderno que eu fiz sozinha, e eu acho muito legal registrar minhas leituras assim à mão, apesar de eu também usar redes sociais, né, como o Scooby, pra poder colocar o andamento das minhas leituras. E pra finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês o meu planner de 2026. Eu gosto de um modelo mais compacto, que eu posso levar na bolsa, posso ter tudo dentro de um pequeno livrinho, um pequeno caderno. E aí, só que dessa vez eu pensei em testar um novo layout. Então, os planners anteriores, né, eu usava uns planners que tinham uma visão bem maior, eram o tamanho mesmo de caderno, né, como esse de 2025. E eu nunca tinha testado o formato Robonite. Então, meu planner de 2026 é um planner Robonite! Ah! Meu primeiro Robonite. E eu escolhi nesse tema que esse ano eles estão fazendo uma collab com o Moomin, que é um desenho, acho que europeu. E aí tem essa personagem aqui, a Finis, que ele é muito lindo. São várias Finis. E ele é meio que bordado. Não sei se dá pra notar. E esse vai ser meu planner de 2026. O formato Robonite ainda é muito novo pra mim, né? As páginas, elas são geralmente uma visão lateral. Uma visão lateral assim, para os dias da semana, e essa parte livre. Então eu espero colocar bastante coisa, registrar bastante coisa, né? Meio que unir um pouco da visão planner e journal no mesmo caderno. E ele tem muitas folhas assim pra livres mais pro final, pra registrar. Eu gostei também que ele traz algumas sugestões, alguns espacinhos, como lista de 100 coisas favoritas, memórias de 2026. Assim, é uma ideia muito legal, com um espaço muito pequeno. Então eu tô muito empolgada pra usar esse planner. A única coisa que eu fiz até agora foi colar o espacinho... Foi colar essa pequena aba pra guardar coisinha, adesivo, papel. E eu decorei meio que a minha página inicial, que no caso fica na parte final do planner, né? Então eu colei uns adesivos aqui, achei uma 3x4 antiga minha. Eu quero começar agora em dezembro, porque esse planner ele tem início no início de dezembro. Então já dá pra eu brincar um pouquinho, experimentando algum layout que faça sentido pra mim. E eu tô me sentindo bastante empolgada pra usar esse planner e eu posso compartilhar mais com vocês no futuro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tenha dado ideias pra vocês usarem mais mídia física, né, mais escrita no dia a dia de vocês, pra registrar a vida de vocês, a agenda da semana, impressões sobre leituras, filmes. Espero que eu tenha trazido umas ideias bem legais e vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.